Mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras, visando conhecer cada vez mais os firmes fundamentos da fé. A leitura das Sagradas Escrituras deveria ser algo comum para nós, mas cada vez mais se torna uma exceção. Poucas pessoas que se dizem cristãs leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ao menos uma vez na vida. Imagina que nós estamos falando de um livro que é a nossa única regra de fé e prática. As pessoas abordam justamente acerca das Escrituras, falam acerca de Deus, mas sem o mínimo conhecimento. Se lendo já é difícil de conhecer, imagina sem ler, sem ter um mínimo de contato com as Sagradas Escrituras. Imagine que dentro, até mesmo daqueles que se denominam fiéis, até mesmo entre pastores, o índice de pessoas que leram é absurdamente baixo. Isso é um grave problema. Isso na verdade, é lamentável, porque se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é nela que nós nos refugiamos, é nela que nós encontramos segurança, é nela que nós buscamos respostas para as nossas perguntas, é nela que nós encontramos a verdade, somente nela. Nós não dependemos das nossas próprias vontades, nós dependemos da verdade das Sagradas Escrituras para direcionar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas emoções, tudo flui das Sagradas Escrituras. Isso é muito difícil de se pensar, porque o ser humano começa a se julgar cada vez mais autônomo. Todo ser humano se julga autônomo, autossuficiente, capaz. O ser humano, cada vez mais, ele quer manifestar a sua independência, ser Deus de Deus. Por isso que nossas orações são verdadeiras petições, onde nós pedimos a Deus aquilo que nós almejamos e não entregamos a Ele a nossa vontade. Por isso que nós não nos curvamos diante das Sagradas Escrituras, ou por vezes nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nos curvamos diante de alguns quesitos e outros não. Aquilo que é conveniente a mim, isso sim é Sagradas Escrituras. O resto é criação humana. Então, nós devemos, como cristãos protestantes, buscarmos conhecer cada vez mais as Sagradas Escrituras, sabermos a razão dos escritos, entendermos qual tempo ele foi escrito, toda a história que ocorreu por trás disso, entender a história da fé que nós professamos. Nós professamos uma fé que é baseada única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, por isso que nós somos protestantes. Algumas pessoas imaginam que o protestantismo surgiu somente com a Reforma Protestante no século XVI. Não se trata disso. O protestantismo usa única e exclusivamente as Sagradas Escrituras como sua regra de fé e prática. O que aconteceu nesse período era um período justamente onde as tradições humanas foram preponderantes. Hoje continua da mesma forma. Hoje nós vivemos de maneira muito semelhante, só dado o espaço de tempo, mas as mudanças do ambiente, mas muitos ainda se contam escravizados por doutrinas humanas, justamente por não conhecer as Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui lendo as Sagradas Escrituras todos os dias, almejando o único conhecimento da palavra de Deus, para que ela nos domine, para que possamos andar conforme os preceitos de Deus. Nós vimos que todos os erros que foram cometidos no passado era justamente esse distanciamento da vontade de Deus. Então leia as Sagradas Escrituras, medite, busque na história. Vocês tiveram a oportunidade aqui de meditar acerca das 3 formas de unidade. Nós gastamos um bom tempo falando das 3 formas de unidade das igrejas reformadas. Eles foram as bases que refutavam toda aquela história que existia por trás. São documentos bem simples, didáticos, que visam direcionar o entendimento como se fossem verdadeiras balizas, marcos para que a gente não se perca. As pessoas falam que creem em Deus, e falam assim, não, só creio em Deus na Bíblia. Beleza, mas diante da Bíblia existem todas essas falsas crenças. Então é importante delinear, demarcar este território do qual nós confiamos. Então, essas 3 formas de unidade
é um caminho muito seguro, que se provou eficaz ao longo do tempo, fazendo com que as pessoas não se desviassem, que existisse realmente o que significa isso, as 3 formas de unidade. Nós concordamos dessa forma, então nós caminharemos nesse sentido. É muito importante que você entenda isso, é muito importante que você conheça dessa forma. Imagina que a Bíblia é constituída por 66 livros, 1189 capítulos, mais de 31.103 versículos, aproximadamente. Algumas traduções falam que tem mais, outros menos, mas imagina essa questão. Como estabelecer quais são os principais alicerces? Daí nós vamos dos princípios básicos e vamos expandindo. Você vai ver ali que nós temos algumas confissões já. O credo apostólico, nós vemos e sabemos que ali foi algo que visava justamente trazer a unidade de pensamento acerca daquilo que o cristão deveria crer minimamente. Não se trata de você ser um erudito, de saber tudo sobre a Bíblia, não é sobre isso, mas você conhecer aquele que te resgatou. Imagina você tem um pai e você sequer sabe quem é seu pai. Me fala quem é seu pai. Como você definiria quem é seu pai? O seu pai terreno, tá? Você naturalmente você vai saber a história dele, você saber de onde ele veio, o que ele fez, por que ele fez o que fez. Você vai entender os períodos da sua vida, isso daí naturalmente, mas imagina que nosso Deus, Criador, nós sequer temos buscado compreensão do que ele é. Daí nós atribuímos Deus à nossa mentalidade. E essas 3 formas de unidade visam justamente retratar essa base, trazer todo esse conhecimento. Nós começamos ali pela Confissão de Fé Belga. A Confissão de Fé Belga de 1561, escrito por Guido de Bresse, por óbvio, nos Países Baixos, ali na Bélgica, onde ele visava mostrar aquilo que estava alicerçado única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, ele se opondo a todo o sistema que existia por trás. Lembre-se que ali já era pós-reforma protestante, ainda existia muita perseguição, ou melhor, existiu muita perseguição durante um bom tempo, e ele visava justamente estabelecer aquilo que emanava das Sagradas Escrituras, a ponto dele depois ser martirizado. Em 1567 ele é martirizado, decorrente justamente dessas perseguições. Então, mas ele deixou um legado onde nós podemos ali nos refugiarmos, porque sabemos que emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Os mesmos pontos que ele defendeu devem ser defendidos porque emanam das Sagradas Escrituras, de forma que os pontos refutados emanam justamente apenas de vontades humanas. Tudo que você segue algum preceito. O que é preceito? É algum pressuposto. Tudo que você está fazendo está enviesado. Tudo. Nada do que nós falamos está livre de uma cultura por trás, que nem eu estou falando com vocês sobre a perspectiva protestante, por óbvio, porque eu sou protestante. Ainda que eu tentasse ser neutro, é impossível. É impossível ser neutro, porque a forma que você crê dita a forma como você fala, como você vive. Então, tudo que eu estou falando, mas vocês sabem claramente o que eu estou falando. O problema é quando essas culturas são implantadas a nós como se fossem neutras. Não existe nada neutro, tá? Então, pense muito bem nisso. Então, imagina que todas essas documentações, eles visavam trazer cada vez mais conhecimento, fazer com que as pessoas pudessem viver justamente aquilo que emanava das Sagradas Escrituras. Depois nós vamos ver o Catecismo de Heidelberg, 1563, por Gaspar Olevianus e Zacarias Ursinus, onde o que visava esse catecismo, que no final é ensino. O Catecismo de Heidelberg, ele estabelecia ali uma forma das pessoas conseguirem compreender os aspectos elementares. É como se fosse uma prática devocional, onde eles traziam perguntas e respostas que pudessem ser práticas para a sua vida. Os jovens eram educados dessa forma, até mesmo as crianças. Que nem a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é: qual o seu grande consolo na vida e na morte? O grande consolo do homem na vida e na morte está em ele não pertencer a si mesmo, mas pertencer a Deus, pois foi comprado por um alto preço. Então, imagina que já traz uma série de pensamentos. Daí você vai ouvir ali dentro o que são os 10 mandamentos,
a oração do Pai Nosso, o credo apostólico, coisas fundamentais, o que é o batismo, o que são os sacramentos, né? O batismo e a ceia, mostra uma forma de ter unidade de pensamento. Imagina na sua casa existe uma unidade de pensamento? Se pessoas vivem contrários àquele que ali está, de certa forma, governando a casa, naturalmente existe uma ruptura, existem pensamentos conflitantes, não será um lar harmonioso, mas a partir do tempo que todos concordam em viver em acordo com uma linha de pensamento, de raciocínio, o lar fica muito mais harmonioso e dessa forma conseguem convergir e caminhar rumo ao mesmo objetivo. Mas observe que dentro do cristianismo existem milhares de versões, inclusive o romanismo, eles manifestam que esse é o grande mal do protestantismo. Você vai ver que constantemente fala assim, ó, que belo serviço fez Lutero por trazer acesso à palavra, olha aí os milhares de pensamentos. Mas pense que o livre acesso às escrituras não deu margem para livre interpretação. A interpretação das Sagradas Escrituras tem uma forma correta de se interpretar, porque as Escrituras dizem o que dizem e não dá margem para o homem criar em cima do que essas Escrituras dizem. A forma de interpretar as Sagradas Escrituras é por intermédio das próprias Sagradas Escrituras. Nós utilizamos os textos mais fáceis para interpretar os mais difíceis. E tem coisas que nós não conseguiremos interpretar, isso daí não será objeto também de inquirição, onde ficaremos, nossa, o que se trata? Não, nós temos muita clareza, mas nós sabemos também que o cristianismo é uma fé prática, e por isso que todos esses documentos eles foram sendo organizados de maneira gradativa, e imagine que eles sobreviveram essa questão temporal. Nós podemos olhar claramente e ver que muitas igrejas que utilizam esses documentos são igrejas saudáveis, onde nós vemos ali uma presença do Espírito Santo, a presença de Deus justamente organizando, guardando aquelas famílias, ainda que sejam igrejas impopulares, tá? Igrejas impopulares, pensa que quem vive de fato o protestantismo com base na fé protestante se trata de menos de 10%. A estatística aponta para isso. O restante vive simplesmente uma derivação do que é protestantismo e que também se aproxima muito mais do que é o catolicismo romano, apenas talvez em sua forma diferente, a maneira como é manifesto isso, mas os ensinos são muito parecidos com os católicos. É apenas uma vertente bem disfarçada disso. Bem disfarçada não, na verdade é mal disfarçada. É a questão que as pessoas não possuem o conhecimento acerca do que diz de fato o catolicismo romano, o romanismo. Então, observe que todos esses pontos visavam trazer as peculiaridades para nortear um povo às Sagradas Escrituras. E posteriormente, em 1618, quase 50 anos depois, 618, 619, ainda vivendo todo aquele ambiente de estabilização, de pensamento reformado, ocorreu que alguns algumas pessoas, podemos dizer remanescentes mesmo, do catolicismo romano, eles começaram a reivindicar as doutrinas que foram ensinadas por um determinado homem, que eles foram chamados de remonstrantes. Esse homem era Jacobus Arminius, que depois tiveram esses outros 5 pontos que foram estabelecidos ali em Dort. Nós vimos a ordem correta, mas a ordem ficou mais conhecida daí como depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Existe até um acróstico, que é TULIP, que é americano também, nem adianta a gente ficar falando muito disso, mas de qualquer forma, você entender do que se trata isso, porque esses pontos justamente estavam completamente atrelados a uma doutrina, a um pensamento humano que emanava aparentemente das Sagradas Escrituras, mas sem qualquer razão ou fundamento. De fato, foi inclusive refutado, conforme nós lemos aqui, ponto a ponto. Então, o que se trata eu explicar toda essa questão de história?
para que vocês olhem justamente para a história, verem o quanto é importante vasculharmos os acontecimentos. Da mesma forma, chega uma pessoa agora aqui no Brasil e vai perguntar acerca do que é o Brasil, você vai ter que explicar o que é o Brasil. Só que se você não for mergulhar profundamente, você vai simplesmente olhando de maneira que você vai ver simplesmente de maneira rasa e você não vai compreender a essência disso tudo. Imagina, nós vamos olhar a história do nosso país, o que tem acontecido, tanto na política, tanto na cultura. Nós vamos entender o que levou o povo a estar onde está. Mas se não, nós simplesmente iremos fazer milhares de repetições de comportamento. Olha a questão do governo que tem acontecido, se for olhar os governantes do passado, quantas coisas foram maquiadas por intermédio até mesmo de histórias, mas histórias falsas. E como nós saberemos o que é verdade ou não na história? Claro que documentos históricos podem ser forjados, mas nós temos um documento histórico que é imperecível, que jamais poderá ser destruído, porque Deus o guarda. As Sagradas Escrituras, prova disso é que muitos países, muitas nações foram exterminadas, mas a Bíblia sempre foi preservada. E se nós vamos ver aqui, essas Sagradas Escrituras que nós temos hoje são bem condizentes com aqueles que são, com as cópias mais antigas que possuem, porque os originais nós não temos contato a ele. O que são simples cópias. O que é tido como original nós não temos, mas nós vemos que todas essas cópias são fidedignas às Sagradas Escrituras que nós temos. Nós cremos que também fidedignas ao original. Imagina que temos mais de 5.000 cópias, todas convergem para o mesmo ponto. O índice de erro é mínimo. Sem contar que não existe nenhum outro documento no mundo que existam tantas cópias que convergem para o mesmo ponto. Então é fantástico compreender do que se trata as Sagradas Escrituras, mesmo porque ela é a palavra de Deus, preservada por Deus, para a glória do seu nome e para benefício do seu povo. Então, continue a ler as Sagradas Escrituras, continue a meditar nas Sagradas Escrituras, não negligencie a leitura das Sagradas Escrituras. Ainda que você esteja negligenciando as reuniões, os cultos, a Escritura é um meio de graça também. E se você compreender as Escrituras naturalmente, você vai se reunir naturalmente, você vai orar naturalmente, você vai enxergar a necessidade dos sacramentos naturalmente. Então, naturalmente que ocorre sobrenaturalmente, né? Essa é a questão de natural e sobrenatural. A Bíblia é completamente natural, mas ela é completamente sobrenatural. Embora estejam escritas em palavras humanas, são palavras divinas direcionadas ao nosso coração, aplicadas pelo Espírito Santo. Então, meditem nas Sagradas Escrituras. Leiam as Sagradas Escrituras. Nós temos passado muito tempo meditando acerca desses princípios elementares, como cada um desses assuntos refletiam na nossa vida, como eles deveriam ser interpretados à luz das Sagradas Escrituras. Lembre-se, medite nas Sagradas Escrituras, mas não se esqueça de olhar para a história. Não se esqueça que você é um ser humano corrompido, não se esqueça que você é um homem, um ser caído que necessita da iluminação do Espírito Santo, que por vezes aquilo que nós achamos se trata apenas de achismos mesmo, que Deus não se importa com aquilo que nós achamos, Ele se importa com aquilo que de fato é, que nós responderemos pelas nossas ações, pelas nossas omissões e pelos nossos pensamentos, que vocês possam conhecer cada dia mais a verdade, se dedicar tempo à leitura. Mas imagine que Deus ainda não pede muito, é muito pouco. Pense que com menos de 10% do seu dia você conseguiria ler a Bíblia em menos de um mês. E menos de um mês não, né? Porque daí você vai ter que ler rápido. Mas creio que em 60 dias você conseguiria ler, lendo 2 horas por dia. 2 horas por dia, que isso daí corresponde a menos de 10% do seu dia. Mas observe que a gente não está falando nem disso, nós estamos falando de 4 capítulos. E vocês já viram que esses 4 capítulos nós conseguimos ler em 298 dias. Então, olha aí, um pouquinho a cada dia. Os 4 capítulos que varia o tempo, mas de qualquer forma você não passaria mais de meia hora lendo. Você não passaria de meia hora lendo. É fantástico.
É fantástico o que Deus faz por intermédio da sua palavra. Você vai ver sua vida mudar, você vai ver seus comportamentos mudarem, você vai ver sua família mudar, você vai ver Deus agindo na sua vida, não por conta de você ter lido as Sagradas Escrituras, mas por ter compreendido qual é a vontade do Senhor e o Espírito Santo te conduzir a uma obediência. Não pense que você consegue obedecer sozinho, embora aparentemente consigamos. A verdadeira mudança não é uma mudança aparente, mas é uma mudança espiritual, uma mudança de natureza, uma mudança, uma transformação completa de caráter, uma morte onde você morre para o mundo e você vive para Cristo. Viver para Cristo também não é você ficar aqui, não, eu vou fazer live todo dia. Não é sobre isso, embora alguns são chamados exatamente para isso. Alguns vão ter que conduzir outras pessoas, mas viver para Cristo é viver para a glória dele. Observe se sua vida tem glorificado o nome de Deus. O que você fez ontem? Ontem você teve tempo para Deus? Antes de ontem você teve tempo para Deus? A maneira como você se relaciona com a sua família manifesta uma pessoa que serve a Deus. A maneira como você se relaciona com o seu trabalho manifesta a vida de uma pessoa que de fato morreu para o mundo. A maneira como você se relaciona com as outras pessoas manifesta o que Deus estabeleceu para você. Pensa. As pessoas olham para mim e falam, mas Galego, as coisas que Deus estabelece são impossíveis de serem cumpridas. Não são impossíveis. Elas são perfeitamente possíveis, e quanto mais eu mergulho no Evangelho, quanto mais eu conheço pessoas que vivem o cristianismo, eu vejo pessoas cumprindo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra de maneira prática. Embora muitas coisas eu não tenha cumprido ao longo dessa caminhada, é justamente esse processo como Deus trabalha em cada vida. Mas nós todos somos chamados a obedecermos essa palavra. Claro que todos esses não cumprimentos geram resultados na minha vida, geram consequências. As minhas más escolhas vão gerar consequências na minha vida. Então todas essas advertências, tudo isso que estou falando aqui com vocês, é para que vocês sejam direcionados de maneira prática. E vocês tenham aí uma direção única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Porque senão você tomará o Galego como seu ídolo. Não, se o Galego falou, tá falando. Não, se o Galego falou, tem que estar escrito. Se não tiver escrito, o que o Galego falou não vale nada. Então, eu devo falar somente aquilo que emana das Sagradas Escrituras. Algumas pessoas, então você falou da confissão de fé belga. Não, ela deriva das Sagradas Escrituras. Da mesma forma que o que eu estou falando deriva das Sagradas Escrituras, e tudo aquilo que estiver contra deve ser refutado. Então, leia com muita atenção. Depois, medite novamente nesses documentos, para que vocês possam ter cada vez mais maturidade. Eu sugiro vocês continuarem essas leituras, lerem esses 3 documentos. Eu pensei em algumas questões aqui, em como trazer para vocês, para que vocês também possam abordar outras questões, porque lembre-se, as Sagradas Escrituras lendo de maneira constante, nós estamos tratando de determinados pontos específicos, e será assim agora até o fim, porque se trata dos profetas, eles vão trazer toda essa história apontando para o futuro. Então eu estou vendo qual a melhor forma de trazer ainda algum ensinamento que sirva de alicerce, fora esses que já foram dados. Então vamos para os 4 capítulos de hoje. Lembrando, a confissão de fé belga vai mostrar a maneira do qual nós cremos. O Catecismo de Heidelberg vai conseguir direcionar como nós vivemos o cristianismo na prática. Os cânones de Dort esclarecem porque só Deus pode nos salvar. E nós não dependemos única e exclusivamente da nossa força. Nós dependemos única e exclusivamente desse favor imerecido de Deus, do qual o homem por um bom tempo atribuiu a uma conquista humana e não a uma graça divina. Perfeito? Espero que tenha sido proveitoso todo esse conteúdo. Tem muita coisa, falei de muitas coisas aqui com vocês, porque tinha que estabelecer esses pontos, que nem a unidade doutrinária, a resistência à heresia, a integração da mente e coração, e um legado onde a história faz parte da nossa vida. Perfeito? Então vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Sei que grande parte talvez não tenha lido ainda, que eu tenha advertido, falado muito, então por isso que eu me presto o papel de ficar aqui falando, porque eu sei que mesmo vocês não lendo de maneira integral muitas coisas, o pouco que vocês assimilarem
emanarão das Sagradas Escrituras e ainda assim, diante da misericórdia de Deus, algumas áreas das suas vidas serão tratadas, e ainda que você seja negligente, Deus trata de ser suficiente para as nossas vidas. Mas eu sempre advirto e direciono vocês a uma maturidade, a assumir a responsabilidade, o compromisso para com Deus. Lembre-se, só isso sustentará nossas vidas, principalmente nos momentos de aflições, de agonia e de incertezas que o mundo trata de nos oferecer. Então vamos para os 4 capítulos de hoje. Capítulo de número 62 de Isaías. Nós estamos no dia 250 da leitura das Sagradas Escrituras. Primeiro livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, depois nós já iremos entrar, e assim sucessivamente. Lembre-se, meditem nas Sagradas Escrituras, não negligencie. Pegue lá, galego, eu não li o resto de Isaías, comece a ler agora esse daqui, depois entra em Ezequiel, e à medida do tempo que for dando, você vai voltando um pouquinho. Mas, caso você comece agora, tudo se torna muito mais complexo, tá? Por quê? Porque abordam temas que já aconteceram ali no passado, já foram retratados. Então, naturalmente, para você se situar, algumas coisas que eu vou falar, eu não fico mergulhando muito, porque senão fica tudo não repetitivo, mas daí demandaria um tempo absurdo. Imagine que nas ministrações nós pegamos perícopes. O que são perícopes? Pequenos pedaços que contêm um início, um desenvolvimento e uma conclusão de pensamento acerca das Sagradas Escrituras. E por vezes são 5, 13 versículos, mas aqui nós estamos abordando capítulos inteiros, então só dá para pegar uma visão um pouco global disso, então não dá para mergulharmos por questão de tempo. Então necessito da sua ajuda, necessito que você leia, necessito que você mergulhe nisso. Quando eu falo, está se tratando disso aqui, vai lá e leia, talvez você já chegue a milhares de outros pensamentos que emanem também das Sagradas Escrituras, para que você possa criar essa maturidade. Perfeito? Então vamos continuando. O capítulo 62, nós vemos aqui Jerusalém sendo restaurada. É tido aqui como uma oração, mas vamos observar o que se diz. Olha o primeiro verso, ele já fala: por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos o vejam. Nunca mais será chamado de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e tomará como esposa. Seus filhos se comprometeram com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Olha que maravilhoso. Essa questão aqui sempre retrata de forma muito bela, como se fosse um noivado mesmo, né? A Bruna disse que é dia 251. Eu devo ter anotado errado então, tá? Confio mais na Bruna do que em mim nessas questões, porque às vezes eu vou anotando aqui e posso ter me equivocado, mas isso daí, de qualquer forma, é o menos importante. Embora seja uma estatística, creio que não interfere no cerne de tudo. Então nós vemos aqui no capítulo 62 justamente isso. Deus se deleitando em seu povo e fazendo com que essa salvação seja perfeitamente eficaz e verdadeira. Termina o capítulo 62 no verso 11, dizendo: o Senhor enviou esta mensagem até o confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima.
Olha, ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como um lugar desejável e a cidade não abandonável. Observe que nós também somos chamados ainda de povo santo, o povo que o Senhor resgatou. Imagine que nós somos justamente esse povo santo. Por isso que as pessoas olham e cobram de nós uma fidelidade ao Senhor, porque as pessoas falam, você crê em Deus e por que você não faz isso? Observe que a pessoa não observa, não respeita os ordenamentos de Deus, mas sabe o que Deus estabelece e que deseja que a gente cumpra aquilo que está na palavra de Deus, mas ela mesma não quer cumprir. Justamente porque isso servirá depois de objeto de inquirição na sua mente, de condenação, porque ela sabia o que era certo, mas ela não fez. Então, que nós possamos ser esse povo santo. O povo santo não é justamente porque nós somos santos, mas porque fomos feitos santos. Deus, por intermédio da sua palavra, vai nos lavando e nossos comportamentos cada dia mais se tornam mais parecidos com Ele, porque nós somos parte dele, nós estamos inseridos neste corpo. Eu não faço para me tornar algo, eu faço porque eu sou algo. Então, essas variantes são de extrema necessidade também para compreendermos. Tem coisas que não faz parte mais da minha natureza, daí faz parte da minha carne. Eu não sou um ser carnal, eu sou um ser espiritual, porque agora o Espírito de Deus reina sobre mim. Sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo agora me conduz. Então, entendam do que se trata esses principais conceitos aqui. Claro que aqui apontava para uma natureza também futura, mas é dessa forma que o futuro já se manifesta presente hoje, porque Cristo já morreu, Ele já enviou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo já habita naqueles que creem verdadeiramente. E habitando naqueles que creem naturalmente, existe uma transformação, uma mudança de vida. Dentre elas, a santidade. Por quê? Aquele que Deus regenera, Ele também santifica. É um processo natural, tá? Galego, eu tenho vivido uma vida completamente depravada, uma vida cheia de pecados. Se arrependa e creia. Ah, Galego, mas eu não consigo. Se arrependa e creia. Você não consegue mesmo, mas o Espírito Santo pode todas as coisas. Observe que quando o Espírito penetra seu coração, as suas inclinações serão completamente transformadas. Se precisar de ajuda, me ligue. Ah, eu estou fazendo isso. Não importa. Pensa que eu já conversei com gente que matou pessoas e comia as pessoas. Então, não tem nada do qual eu não seja digerível, sabe? E mesmo porque eu sei quem eu sou também. E eu entendo que tudo isso que acontece também, se não fosse as mãos de Deus também, eu teria o mesmo potencial para cometer todas essas atrocidades. Você vai falar, ah, não, eu não faria isso. Não, deixa Deus tirar a mão de você. Imagina que tinha uma mulher que estava lá, no outro dia ela pica o marido e sai com o marido dentro de uma mala. Você acredita que aquela mulher era uma mulher completamente maléfica? Lógico que não. Não era uma mulher de boa aparência, uma mulher que andava nos melhores círculos da sociedade. Em um instante de insanidade, cometeu uma tremenda atrocidade. Então, se vocês olharem para algum desses pontos que tem te incomodado, não hesitem em me chamar. Pode me chamar ali, a gente vai trocar ideia. Talvez você vai ouvir coisas que você não queira ouvir, e essa é a verdade. A verdade não se trata de ouvirmos aquilo que nós gostaríamos de ouvir. A palavra não diz aquilo que nós gostaríamos de escutar. A palavra diz o que diz e gerará o que é necessário ser gerado. Então, a questão é ouvir com sabedoria e pedir para que o Espírito Santo aplique em nosso coração. Capítulo de número 63 já vai tratar acerca dos inimigos do Senhor, conforme está em negrito. Observe que cada capítulo na sua Bíblia, alguns têm alguns títulos que vão nortear acerca daquilo que está escrito. Algumas pessoas questionam muito, porque pode, por vezes, eles não interpretarem dessa forma, mas é apenas um direcionamento, tá? Nos originais não existem muitos desses títulos, salvo algumas coisas dos Salmos, então, mas é muito válido para que você tenha uma direção e você pelo menos tenha alguns pontos. Pense que também não tinha capítulo e versículo. No final, as pessoas são muito chatas também, tá? Então, reclamam de tudo.
Mas leiam com bastante atenção também esse capítulo de número 63. Aqui vai ver essa visão vinda de Edom. Lembram-se, quando me menciona Edom, se tratam das nações inimigas. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Borza, com roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Observe que essas mensagens de Isaías sempre estavam retratando para essa salvação, a manifestação do Messias que haveria de vir. Observe que o povo para qual ele veio era o judeu, e os judeus não criam que Jesus, ou não creem que Jesus é o Messias. Muitos creram, mas muitos tinham essa imagem claramente de guerra, que seria o Messias. Então, naturalmente, e por não ter sido iluminado com o conhecimento do Espírito, eles imaginavam um resgatador político que haviam de libertar das garras ali do Império Romano. Verso 4. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvar com meu braço forte, e minha fúria me susteve. Em minha ira esmaguei as nações, e fiz cambalear, e derramarei seu sangue na terra. Observe que, não, embora também tenha acontecido uma série de guerras depois, livrando ali seu povo, não se trata disso. Se trata do seu próprio sangue ter sido derramado para libertar o seu povo. Ele disse que derramaria sangue, derramou sangue. O sangue, de fato, que foi derramado, mais precioso do mundo, foi o de Cristo Jesus. O sangue que inundou a terra e purificou todos aqueles que haverão de crer. Daí você vai ver, a partir do 7, ele tratando acerca deste livramento. Verso 9. Em todo o sofrimento deles ele também sofreu, ele mesmo salvou. Em seu amor e misericórdia ele os resgatou. Levantou-os nos braços e carregou ao longo dos anos. Mas eles se rebelaram, entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito, clamaram onde até que ele conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor. Onde está aquele que enviou seu Espírito Santo para estar no meio de seu povo? Onde está aquele que manifestou seu poder quando Moisés se levantou a mão, que dividiu o mar diante deles? Assim tornou seu nome conhecido para sempre. Aqui é um dos louvores mais profundos, então leia com muita atenção e veja que eles estão suplicando. Olha ali, verso 16. Certamente ainda é nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuarias, Senhor, a ser nosso Pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Que você possa crer que Jesus Cristo é seu único Redentor. Olhe para todas as Sagradas Escrituras apontando para Cristo. Penúltimo capítulo, 64. Leiam, é bem curtinho e bem direto, tá? É que retrata justamente esse clamor de maneira mais abrangente. Porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, está no verso 4, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que neles esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos, mas ficastes muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. É justamente isso que acontece. Nossos atos de justiça não passam de trapos imundos. Mas Deus é nosso Pai. Como diz aqui no verso 8, apesar de tudo, o Senhor é nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Que nós possamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez, sabendo que Ele há de nos transformar. O capítulo 65, o penúltimo capítulo, Deus aqui vai mostrar, justamente responde, mostrando que foi achado por quem não o buscava. Então, leia de maneira integral. Eu coloquei muitas anotações, muitas coisas aqui sublinhadas, mas eu não vou ter tempo também para falar disso tudo. Pegue uma caneta, vai sublinhando, faça anotações, coloque palavras
para que isso tudo não fique simplesmente uma leitura passiva. A leitura deve ser ativa, porque quanto mais você vai fazendo anotações, isso daí se torna mais fácil para que você consiga se situar e até mesmo compreender do que se trata, tá? Olha o que diz no verso 2: todo dia abriu os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. Observe que todo ser humano está morto em seus delitos e pecados, até que Cristo, por intermédio do seu Santo Espírito, penetra nossos corações e nos faz enxergar quem nós de fato somos. Esses pecadores miseráveis, daí nós nos arrependemos e cremos. Deus há de nos resgatar. Senão, nós seremos esses povos rebeldes, que praticam o mal, que fazem todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso que nós clamamos para que o Santo Espírito nos transforme. Olha como diz aqui ainda no verso 11. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a Deus à sorte e oferecer vinho misturado ao Deus destino? Hoje eu destinarei a espada, todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram mal bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezam. Esses somos nós, seres que fazemos aquilo que Deus despreza. Mas a esperança está justamente na sua palavra. Olha como diz: vejam, crio novos céus e nova terra. Ninguém mais pensará nas coisas passadas. Verso 17. Alegrem e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente amaldiçoados morrerão jovens. Pois meu povo, verso 22 no final, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Fique com as palavras do Senhor. Medite nas palavras do Senhor. Viva as palavras do Senhor. É isso que eu desejo para a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Estar aqui todos os dias. Lembre-se, se você é cristão, medite nas Sagradas Escrituras, pois ela é a única certeza da voz de Deus falando a nós. O resto podem ser criações da nossa mente, e nossa mente é completamente corrompida. Nossa mente mente. Confie única e exclusivamente nessa palavra para direcionar os seus passos. Que o Santo Espírito guie. Um bom dia a todos. Tamo junto. Até amanhã, 5h59. Amanhã nós teremos culto às 20 horas. Espero vocês. Avenida dos Bandeirantes, 1440, Vila Olímpia. Venha ouvir a palavra do Senhor, se reunir como corpo de Cristo. Essa é a razão de existirmos. Beijo, fui!